Existe uma frase de São Luís de Montfort que provavelmente você já ouviu. Maria é o caminho mais rápido, mais curto e mais seguro para se chegar a Jesus. E eu já ouvi essa frase milhares de vezes, mas sinceramente eu nunca tinha realmente entendido o significado dela. Foi então que eu li o livro O Admirável Coração de Maria, de São João Eudes. E caso você não me conheça, eu sou Maria Antônia Kachuk e eu comecei a ler esse livro procurando entender mais sobre a vida de Maria e conhecer mais Maria, mas eu acabei conhecendo ainda mais a Deus. Eu achei que nesse livro eu ia encontrar apenas algumas orações e reflexões sobre Maria, mas esse livro ele nos mostra quem Maria realmente é no plano de salvação e nos faz perceber o quanto o nosso coração ainda está distante de Deus. E nesse vídeo eu não quero apenas fazer uma resenha crítica, eu quero sim mostrar as viradas de chave que esse livro causou na minha vida espiritual. E essa primeira, ela é uma que mexe com um medo que muitas pessoas têm. O nosso primeiro grande aprendizado é um dos maiores erros que cometemos com Nossa Senhora. E aqui existem dois extremos. Em primeiro lugar, há quem a coloca em um lugar menor do que o próprio Deus planejou para ela. E em segundo, há quem tem medo de amá-la, com medo que esse amor vá roubar o lugar de Jesus. Mas São João Eudes, ele vem logo de cara destruir com esse pensamento, porque ele nos mostra que a vida de Maria está a todo momento apontando para Deus. A vida de Maria é totalmente preenchida com o teocentrismo. A humildade de Maria, ela fala de Deus. A pureza de Maria, ela reflete Deus. E a obediência dela, ela exalta Deus. E quanto mais eu avançava as páginas desse livro, mais essa certeza crescia dentro de mim. Que admirar Maria não vai em nenhum momento me afastar de Jesus. Totalmente pelo contrário, ela nos pega pela mão e nos joga aos braços dele. Porque é impossível ver a mãe sem enxergar o filho. E agora o livro entra no seu tema central, a contemplação do coração de Maria. E aí vai um detalhe que mudou muito a minha forma de pensar e também de rezar. Quando o autor cita a palavra coração, ele não está querendo dizer apenas do órgão físico e de sentimentos passageiros. Ele fala de alma, de sentimentos ocultos, de vontade, dos afetos. Ele fala daquilo que Maria vivia e sentia quando ninguém estava olhando. E isso nos dá um soco no estômago, porque olha quanto tempo, energia e dinheiro gastamos cuidando da nossa aparência exterior. Mas quanto tempo passamos cuidando do nosso coração? O coração de Maria, ele é totalmente voltado para Deus. Sem divisão, sem reserva, sem segundas intenções. Tudo nela é para a glória do Pai. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente acaba se confrontando. Porque percebemos que, ao mesmo tempo que falamos que queremos servir a Deus, ainda queremos que a nossa própria vontade prevaleça. E, ao mesmo tempo que queremos o céu, ainda estamos apegados ao nosso próprio ego. E se existe uma virtude que atravessa esse livro como um fio de ouro, é a humildade. E pensa comigo, Maria recebeu graças que nenhum ser humano jamais recebeu. Ela foi preservada do pecado original, ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi escolhida para carregar o Criador do universo no seu próprio ventre. E qualquer um de nós com 1% dessas graças seria tentado pelo orgulho. Mas Maria não, Maria nunca buscou reconhecimento, ela nunca buscou ser o centro da história. Como eu já falei no vídeo sobre o livro de São José, vivemos numa geração do espetáculo. Uma geração que tudo precisa ser postado, que buscamos por seguidores, curtidas e validação o tempo todo. Mas Maria nos ensina totalmente o oposto. Ela nos ensina a espiritualidade do escondimento, do silêncio, de ser fiel no secreto, na rotina.
E talvez é isso que Deus esteja nos chamando a ser. Ele não está nos chamando para ser famosos e ser reconhecidos pelo mundo. Ele está nos chamando para ser santos no secreto. E agora chegamos no ponto mais profundo do livro, onde São João Eudes ele fala sobre como as perfeições de Deus refletem em Maria. E quando eu estava lendo essa parte do livro, eu pensei muito na lua, porque a lua ela não tem luz própria. Se o sol se apaga, ela é apenas uma rocha escura no espaço. Mas quando vem a noite e o sol não está visível, a lua brilha intensamente, refletindo a luz do sol. E Maria é a lua, porque ela não tem uma glória que comece nela mesma. Ela reflete a glória de Deus. Quando vemos a pureza de Maria, estamos vendo um reflexo da pureza de Deus. Quando vemos a misericórdia e a sua doçura, estamos experimentando da misericórdia de Deus. Você entende por que os santos eram tão apaixonados por Nossa Senhora? Não é uma obsessão humana. É porque eles entenderam que olhar para Maria é a forma mais terna de contemplar a obra do Criador. Mas o livro faz questão de nos lembrar que essa obra-prima ela não foi lapidada sem dor. Às vezes olhamos para as imagens de Nossa Senhora com suas coroas e seus mantos e esquecemos que ela viveu uma vida real e extremamente difícil. Ela experimentou o exílio, a pobreza, a incompreensão e no ápice de tudo ela continuou de pé aos pés da cruz. Ela viu seu filho, que ela sabia ser Deus, ser cuspido, humilhado, torturado, morto e não murmurou. Ela não abandonou o barco. Esse livro nos traz uma lição dolorosa. Ele nos fala que a nossa fidelidade a Deus não é provada nos dias bons, nos dias em que as nossas orações são respondidas na hora e que a vida está confortável. A nossa fidelidade a Deus, ela é provada nos dias que o chão some, que parece que não temos mais para onde ir e a única coisa que nos resta é a promessa de Deus. Porque Maria, ela ficou de pé no pior dia da história humana e nós desistimos por tão pouco. E perto do fim, o livro nos traz uma meditação belíssima, verso por verso do Cântico Magnificat. E foi ali que a minha ficha caiu de vez. O cântico, ele é o coração de Maria se expressando em palavras. E em nenhum momento a gente pode prestar atenção, verso por verso, em nenhum momento fala sobre as qualidades dela. É sobre as maravilhas de Deus. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. E perto do fim, o livro nos traz uma meditação belíssima, verso por verso, do Cântico Magnificat. E ali cai a nossa ficha de vez. O cântico, ele é o coração de Maria se expressando em palavras. E em nenhum momento ele fala sobre as qualidades e características dela. Ele está sempre falando das maravilhas de Deus. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas. Percebemos que Maria, ela não canta o seu próprio mérito, ela canta a fidelidade de Deus para com o seu povo. E isso nos traz um exame de consciência, porque quando Deus faz algo bom na minha vida, quando eu venço o pecado, quando eu recebo alguma graça, eu aponto para mim, buscando o meu mérito, ou eu aponto para Ele? Eu quero que as pessoas vejam o meu espiritual, ou eu quero que as pessoas vejam o quanto Deus é misericordioso? Ao olharmos para a perfeição do coração dela, somos constrangidos a ver o quanto nós precisamos crescer, o quanto nos falta de humildade, de pureza, de obediência cega e de confiança absoluta. E Maria não está procurando apenas pessoas que a elogiem ou que cantem músicas bonitas para ela. Maria quer filhos que tenham coragem de olhar para Deus e dizer a frase que mudou a história do mundo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse livro nos mostra que a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias para sermos vistos,
e sim deixar que Deus faça coisas extraordinárias em nós. E para isso acontecer, devemos esvaziar o nosso coração de nós mesmos e nos entregar totalmente a Ele. E se eu pudesse resumir essa leitura em uma única frase, é essa: quanto mais eu conheço o coração de Maria, mais eu percebo que preciso de Jesus para transformar o meu. E o meu desejo sincero é que essa conversa que a gente teve hoje não fique apenas na sua mente, mas que adentre profundamente o seu coração, para que a partir do momento que você fechar esse livro, você saia com uma vontade ardente de ser espelho da bondade e da misericórdia de Deus, para que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, as pessoas consigam reconhecer a luz de Cristo que habita em você. Então, que Deus abençoe a sua caminhada. Espero que você tenha gostado. Me segue, curte e compartilhe esse vídeo com alguém. E até o próximo vídeo.